Estamos de volta com Mulheres nessa tarde de quinta-feira e agora o destaque é a tragédia climática no sul do Brasil, porque ontem voltou a chover forte em várias cidades do Rio Grande do Sul, infelizmente. De acordo com os meteorologistas, a previsão de mais temporais e, para piorar, ainda vem um frio intenso nos próximos dias. Agora a gente conversa com Fernanda Azevedo, do Departamento de Jornalismo da TV Gazeta, que vai nos atualizar sobre essa tragédia. Olá, Fernanda, boa tarde para você. Olá, boa tarde para você. O Jornal da Gazeta entra mais uma vez nesse boletim especial no programa Mulheres, com a cobertura completa das enchentes no Rio Grande do Sul. E já vamos abrir com os números mais atualizados. São 3 balanços divulgados diariamente pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. E no balanço mais recente temos números de municípios afetados, 428. Pessoas em abrigos já são 67.500, 165 mil desalojados e 1,5 milhão de cidadãos afetados no Rio Grande do Sul. No balanço de vítimas, são 374 feridos, 136 desaparecidos e 107 mortes confirmadas até o momento. Em Porto Alegre, o nível do Lago Guaíba baixou um pouco nas últimas 24 horas, mas voltou a subir por causa das chuvas que atingem outras áreas do estado. Lembrando que por causa do vento e dos riscos de queda de raios, os resgates chegaram a ser suspensos na tarde de ontem, mas já foram retomados. Há notícias de redução do nível das águas em algumas cidades. Essas são imagens de Campo Bom, onde o Rio dos Sinos baixou em toda a sua extensão. Bom, e agora vamos direto para Brasília com o nosso repórter Afonso Marangoni, porque o governo federal acaba de anunciar um pacote de ajuda econômica para o Rio Grande do Sul. Boa tarde para você, então, Afonso. O que traz esse pacote do governo? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham no Mulheres. Pois é, foi um anúncio muito grande aqui no Palácio do Planalto, que contou com a presença de ministros do governo e também representantes dos outros 2 poderes. Estiveram aqui o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não esteve porque ele estava tendo justamente atividades de extensão do Congresso Nacional ali no prédio do Legislativo. Esse pacote, Fernanda, ao todo são 50 bilhões de reais em ajuda ao Rio Grande do Sul. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi o responsável por anunciar todas essas medidas. Vou pedir licença aqui para detalhar algumas. Para trabalhadores assalariados, vai ter a antecipação do calendário do abono salarial e também liberação de parcelas adicionais do seguro-desemprego para quem já estava recebendo. Além disso, vai ter uma priorização na restituição do imposto de renda para as pessoas do Rio Grande do Sul. A ideia do governo é que até junho todos os lotes já sejam devolvidos para moradores do estado. Agora, beneficiários de programas sociais. Vai ter, portanto, a antecipação de pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás referente a este mês de maio. Para a empresa, por exemplo, prorrogação de no mínimo 3 meses do prazo de recolhimento de impostos federais e também do Simples Nacional, além de medidas de crédito. Tem também medidas para produtores rurais, R$1 bilhão para conceder descontos em juros de 2 programas do governo federal, e estados e municípios, aí R$200 milhões para a rápida estruturação de projetos para a retomada de investimentos e também a realização de operações de crédito com o aval da União. Ainda sobre o estado do Rio Grande do Sul, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele anunciou, Fernando, antecipou mais que na segunda-feira deve ser feito um grande anúncio, até com a presença do governador Eduardo Leite, de uma renegociação em relação à dívida do Estado. Porque este é um ponto muito importante. O Estado do Rio Grande do Sul é endividado, mas nesse momento essa negociação é vista com muito bons olhos e como necessária para que o governo possa tomar as medidas necessárias para a reconstrução nesse momento gravíssimo. Agora nós voltamos ao Obrigada. Importantes anúncios aí na área econômica. Nos vemos mais tarde no Jornal da Gazeta, Afonso. E já começou a evacuação da cidade de Eldorado do Sul. 12 mil pessoas foram retiradas. A gente já mostrou esse caso aqui no Mulheres essa semana. O prefeito Hernani de Freitas, do PDT, pediu socorro para retirar todos os mais de 42 mil habitantes do município, que está completamente alagado, ilhado. Aí algumas cidades atenderam a esse chamado e ofereceram abrigo para a população. Eles estão sendo levados em helicópteros e botes para Guaíba, Mariana Pimentel
Fiel, Sertão Santana, Barra do Ribeiro, Porto Alegre e Gravataí. Eldorado do Sul fica na região metropolitana de Porto Alegre, está em área de preservação ambiental do Delta do Jacuí. A previsão é que a cidade permaneça alagada pelos próximos 10 dias. E já já a gente vai falar do resgate de um cavalo feito em Canoas, mas dá só uma olhada nessa imagem. Um boi foi encontrado por moradores no altar de uma igreja em Taquari, que fica a 100 quilômetros da capital. O animal foi retirado e devolvido aos donos. E na cidade de Guaíba começou a funcionar hoje um hospital de campanha da Marinha. A estrutura conta com mais de 40 leitos, incluindo os de internação de curta permanência, estabilização de pacientes com respiradores, desfibriladores e monitores e para procedimentos cirúrgicos leves. Serão disponibilizados atendimentos nas especialidades de clínica médica, pediatria, ortopedia e cirurgia geral. De acordo com a Marinha, 43 militares da área da saúde, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e profissionais de outras especialidades, vão atender no local. O estado do Rio Grande do Sul ainda conta com 3 hospitais de campanha nas cidades de Estrela, Canoas e São Leopoldo. E para reforçar a ajuda, deve chegar no sábado ao estado o maior navio de guerra da América Latina. Conhecido como Atlântico, ele tem 200 metros de comprimento e pode transportar até 1.400 militares e 18 aeronaves. Segundo a Marinha, o navio está levando 8 embarcações de pequeno porte e 2 estações para tratamento de água ao Rio Grande do Sul. As 2 estações têm capacidade de produzir 20 mil litros de água potável, a fim de suprir parte da demanda das cidades. Essa dimensão da operação guarda uma relação de proporção com a dimensão da tragédia. É uma tragédia sem precedentes na região sul e essa mobilização nós também avaliamos que está ganhando um vulto proporcional ao que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Essa semana nós também falamos aqui sobre uma situação muito séria e triste nos resgates no Rio Grande do Sul, a das crianças que se desencontraram de suas famílias. Em Canoas, uma das cidades mais atingidas pelas cheias, todas elas já estão reunidas com os pais, felizmente. Agora o desafio do município é reunir os grupos familiares que ainda estão separados nos abrigos. Vamos ouvir o relato do promotor de Justiça da Infância e Juventude, João Paulo de Medeiros. Linha de frente, desde o primeiro momento, local em que montamos um QG com o apoio do Conselho Tutelar e do Corpo de Voluntários existente no local, para que se pudesse então haver a recepção dessas crianças desacompanhadas de seus pais, que vinham sendo encaminhadas ao prédio da UBRA, local para o qual foram encaminhados a maior quantidade de resgatados naquele primeiro momento. Nesse local, então, podíamos separar essas crianças do restante da população que era para lá encaminhada. Feita, então, essa separação, conseguimos posteriormente fazer o reencontro dessas 9 crianças com as famílias que posteriormente foram chegando ao local. Conseguimos fazer a checagem de identidades de todos eles e a partir daí havia-se então a entrega dessas crianças desacompanhadas aos respectivos responsáveis. Então nós temos na data de hoje a inexistência de menores desacompanhados de seus responsáveis em qualquer abrigo da comarca de Canoas, ou seja, dos 95 locais de acolhimento na comarca de Canoas, nenhum deles conta com menores desacompanhados no local. E, por outro lado, nós temos ainda a necessidade de reunião de 89 grupos familiares que se encontram espalhados nessas casas de acolhimento que foram sendo montadas em escolas, em igrejas, né, em universidades, justamente para que se consiga reunir o grupo familiar que já está sofrido por essa tragédia que assola a todos nós e, em razão disso, cada vez mais estamos atuando no intuito de solucionar essa questão para que se possa ter um mínimo de conforto psicológico para essas pessoas que já estão com sua saúde mental tão abalada. Nós vamos conversar agora com o ecólogo e professor da Universidade Federal de Rio Grande, o professor Marcelo Dutra da Silva, já está aqui conectado com a gente. Boa tarde, professor. Primeiro, perguntar sobre a sua cidade, Rio Grande. Eu sei que o nível da Lagoa dos Patos está subindo. Como é que está a cidade nesse momento? Bom, obrigado pelo espaço. Eu, na verdade, estou na cidade de Pelotas, fora em Pelotas. Tá certo.
mas a Universidade Federal do Rio Grande é um município bem próximo, município vizinho. E posso dizer que nós estamos vivendo um momento assim de plena apreensão, né? Estamos ansiosos e sabemos que as águas estão descendo. Sentimos muito aqui a questão do vento. Então, o vento é um fator que pode contribuir de forma muito positiva, ajudando a água a ir embora na medida que vai chegando, mas também pode ser um fator que contribui de forma negativa, segurando essa água, não deixando que ela escoa de forma normal. Também tem um outro fator que vem nos rolando aqui, que são as chuvas, né? Hoje esse dia é bonito, de sol, né? Até chega a dar uma animada, assim, uma esperança na gente, mas nós estamos sabendo que as previsões para os próximos dias, né, de retorno do período chuvoso, né? Então deve chover aqui no entorno, também o retorno de períodos com vento do quadrante sul, que é preocupante nesse sentido, e mais a presença do frio, né? Porque a frente fria está avançando. Então, nós começamos a ficar mais preocupados, que, para além de desabrigar, em cima desse processo... Eu vou interromper o senhor um minutinho. Nós estamos com um problema aqui no áudio do professor. A gente está com um problema para escutar o seu áudio, então eu vou interromper um pouquinho a entrevista, a gente vai dar continuidade aqui às informações e vamos tentar restabelecer a conexão com o professor para melhorar esse áudio, para que o nosso telespectador tenha maior compreensão. Aí ele fala de Pelotas, que é uma cidade que está aguardando aí o nível da Lagoa dos Patos subir, tem muita apreensão, importante a entrevista dele. Bom, vamos continuar aqui. O governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, realiza uma campanha para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. A pasta vai oferecer apoio técnico, além de doações que já estão sendo mobilizadas pelo setor para a recuperação de áreas rurais. A campanha chamada Agro SP Solidário tem 3 frentes de atuação. A primeira é de recebimento de doações nas casas de agricultura e regionais espalhadas pelo estado. Na capital, fica localizada na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, na Praça Ramos de Azevedo, número 254, na região central. Para quem é de fora da cidade, a unidade mais próxima pode ser encontrada no site da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. São aceitos alimentos não perecíveis, água potável e produtos de higiene pessoal. Parte do material recebido será encaminhada para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, na Avenida Marechal Mário Guedes, número 301, no Jaguaré. As doações também podem ser feitas diretamente no local. A pasta de Agricultura e Abastecimento também realiza a compra de água potável e materiais de limpeza com as doações recebidas de pessoas e entidades do setor agrícola do estado. Então a gente, através dos presidentes de Câmara Setorial, cada um que é responsável ali na sua cadeia, tem procurado os seus parceiros, procurado os produtores, mobilizado. Até agora a gente contabiliza o envio de quase 58 mil litros de água potável e mais 2 carretas que devem estar saindo nos próximos dias com material de limpeza e higiene pessoal. Essa mobilização tem sido do próprio setor, então, ou seja, os próprios produtores rurais, agroindustriais, consultores, todos aqueles que têm envolvimento com essas cadeias, e aí são várias cadeias produtivas, né? Eu posso destacar aqui a cadeia da pecuária, a cadeia da produção de ovos e derivados, de uva e vinho, que foram as primeiras a se organizar. A terceira ação oferece ao governo do Rio Grande do Sul apoio técnico e científico a ações de pesquisa e extensão que possam apoiar diretamente os produtores rurais atingidos pela tragédia. Tem áreas que foram completamente soterradas com lama. Então, essa lama às vezes tem dejetos, tem rejeitos, tem pedra, tem madeira, tem tudo que você imaginar. A gente espera que aí questão de pelo menos um semestre para que a gente tenha uma situação regular. Além da chuva prevista para o fim de semana, vai esfriar bastante, então vamos às informações da previsão do tempo. A partir de hoje à noite, o ar polar que vem com a frente fria vai esfriar do Uruguai até o Rio Grande do Sul.
Áreas no sul gaúcho devem amanhecer com temperaturas um pouco abaixo de 10 graus. A previsão também indica volumes elevados de chuva em todo o Rio Grande do Sul, mas algumas áreas em 5 dias pode cair até 300 milímetros de acumulado. São essas áreas mais escuras aqui no mapa. Então, isso é o dobro do esperado para o mês inteiro e onde já choveu bastante. E com o escoamento das águas do Guaíba, lá na região metropolitana de Porto Alegre, o drama das enchentes vai se deslocar agora também para o sul do estado. A Lagoa dos Patos transbordou e já expulsa os moradores de casa. As cidades de São José do Norte, São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande estão em estado de alerta, apesar do sol que apareceu hoje. A mudança na direção dos ventos deve dificultar ainda mais o escoamento das águas para o mar e facilita a entrada dessas águas nas cidades. Em Pelotas, cerca de 100 mil pessoas moram em zonas de risco para alagamentos, estão recebendo ajuda. Em Rio Grande, 1.500 já saíram de casa, 3 abrigos foram montados e outros 6 estão em preparação. A Prefeitura de Pelotas fez um apelo para que pessoas que ainda resistem deixem suas casas e procurem um local seguro. As águas baixaram na cidade, mas devem subir nas próximas horas. Nós precisamos respeitar a força da natureza, por isso a gente pede atenção, por favor, permaneçam, quem está fora de casa, permaneça fora de casa, quem ainda está em área de risco, aproveite, né, esse momento, mais essas horas que a natureza está nos dando de tranquilidade para sair, né, com toda a serenidade da sua casa, em segurança, e ir para as zonas mais altas e seguras. Quem precisar de abrigo público, nós temos como acolher, mas vamos aguardar com responsabilidade. É isso que eu peço, está todo mundo aqui, né, nós estamos aqui mobilizados, porque a gente sabe que o momento ainda é de alerta, ainda é grave, e a gente precisa estar unidos nessa compreensão, né, estarmos alinhados, estarmos na mesma página para a gente não falhar. Agora aquela notícia que traz um alento para a gente no meio de tanta tristeza. Um cavalo que foi flagrado essa semana se equilibrando sobre um telhado em uma área completamente alagada na cidade de Canoas foi resgatado por uma equipe de bombeiros e veterinários aqui de São Paulo nesta manhã. Os bombeiros aqui do estado de São Paulo, com veterinários também do estado, participaram da operação com o apoio do Exército. O animal foi apelidado de Caramelo nas redes sociais. A princípio, até chegaram a divulgar que se tratava de uma égua, mas depois veio a informação de que o animal era mesmo macho. A operação foi bem impressionante, viu? O animal de 350 quilos foi sedado, deitado num bote e seguiu por quase meia hora num percurso de 4 quilômetros até chegar num ponto seco da cidade. O cavalo foi levado até o hospital veterinário para receber os cuidados necessários. Caramelo estava há 4 dias ilhado no telhado. E agora há pouco os bombeiros de São Paulo divulgaram um vídeo com mais informações sobre esse caso, então vamos conferir. Nós realizamos ali a contenção física do animal em conjunto com o corpo de bombeiros. A partir dali tivemos uma contenção química de uma anestesia geral para que ele pudesse ser colocado em cima da balsa e a partir daí ele ser puxado até terra firme e a partir daquele momento ele se manteve em plano anestésico satisfatório, não colocando em risco todos da equipe e ele também não. E a partir dali ele foi conduzido para o caminhão da cavalaria e trazido até o hospital veterinário para mais cuidados. Está aqui hoje já recuperado da anestesia e plenas condições clínicas sob os cuidados e responsabilidade da equipe médica. Eugênia, até vou chamar você para esse bate-papo, porque eu sei que vocês têm uma pauta especial para falar da situação dos animais lá no Rio Grande do Sul. Como eu disse, são notícias que trazem um alívio, né? Um alento para todos nós, né? É verdade, Fernanda. Eu acredito que essa história do Caramelo, como ele foi carinhosamente batizado por todo o Brasil, é uma história que, como você disse, traz um alento. Eu acho que ela é uma história muito simbólica. Ela fica realmente registrada como um símbolo de resistência do povo gaúcho nesse momento, né? A gente não consegue imaginar o que essas pessoas estão passando e também o que o Caramelo passou nesses 4 dias em que ficou naquele pequeno espaço de um telhado, sem água, sem comida, em pé, né, sem descanso, sem o básico que ele precisava para sobreviver nesses dias. A gente espera que todos fiquem bem, né? Obrigada pelas informações, Fernanda. Obrigada a vocês. Eu fico por aqui. Mais notícias e a cobertura completa sobre essa tragédia climática no Sul, às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Até lá. A gente espera por vocês às 7 horas da noite. Obrigada mais uma vez, viu?